Riram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico e um brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria desse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Em 2014 foi um ano especial para o esporte brasileiro. Escolhido como sede da Copa do Mundo, o Brasil receberia o maior evento esportivo do planeta. A final seria jogada no mítico estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E neste mesmo ano, outro evento marcou o esporte no país. Pela primeira vez na história, o Rio de Janeiro sediaria um torneio ATP 500. For us as the ATP World Tour to be in Rio, what a fantastic city, one of the truly global, iconic cities in the world. So for us to be able to present our sport there in a 500 series event is incredible. O novo torneio nacional seria o primeiro, único e o maior torneio de tênis da América do Sul. Era o Brasil se destacando também no mapa do tênis mundial. Na chave principal, grandes nomes do tênis como Tommy Robredo, Fábio Fognini, Davi Ferrer e Rafael Nadal. O então número 1 do mundo vinha de um vice-campeonato no Australian Open e jogava seu primeiro torneio do ano no saibro, seu piso preferido. Favorito ao título, Rafael Nadal desde cedo entrou no espírito carioca. Always is great to know different places, new places. Rio is one of these places that you want to visit. Entre os 32 tenistas da chave principal, 11 eram espanhóis. Nas duas primeiras rodadas, Nadal teve que enfrentar compatriotas, Daniel Jimeno Traver e Alberto Montañez. A noite também teve outras emoções. Na quadra central, foi dia de homenagem a um dos maiores nomes do esporte brasileiro e ícone do tênis mundial. Maria Esther Bueno, campeã de 19 títulos de Grand Slam, pisou na quadra central e assistiu a um vídeo preparado pela organização, lembrando os momentos marcantes de sua brilhante carreira. O público aplaudiu de pé a bailarina das quadras, como a brasileira ficou conhecida quando jogava. Para as quartas de final, Nadal confirmou seu amplo favoritismo contra o português João Sousa. Uma grande bola de Rafael Nadal para fechar a partida em 2-0.
6-1, 6-0, Nadal está na semifinal do Rio Open 2014. Se classificando para as semifinais contra o também compatriota Pablo Andújar. I've never started the season as well as this one. Rafa is number one in the world, and he's the best tennis player on clay ever. So I'm saying it as he's a favorite, and of course tomorrow he would be as well. No outro lado da chave, o cabeça número 2, Davi Ferrer, então número 5 do mundo, enfrentava a esperança brasileira, Tomás Bellucci, que voltava de lesão e tinha entrado no torneio através do Wild Card. O brasileiro venceu o primeiro set, levando a torcida ao delírio. Do Jockey Clube Brasileiro, 6-4, tem 1-0 no jogo, Tomás Bellucci. Esse de Davi Ferrer. Após mais de 2 horas de jogo, o espanhol Davi Ferrer consegue a virada em 4-6, 6-3 e 6-3. Bola fora do Bellucci, vitória de Davi Ferrer. 2-1 de virada, 4-6, 6-3, 6-3. Comecei jogando muito bem. Eu acho que as condições no começo do jogo tava me favorecendo, estava um pouco mais rápido. A bola estava picando mais, estava mais sol. O último atleta brasileiro se despedia do torneio. Mas na quadra central, o grande ídolo do tênis nacional, Gustavo Kuerten, 3 vezes campeão de Roland Garros, era homenageado pela organização do torneio. Guga repetiu no saibro do Rio Open o famoso gesto feito no saibro de Paris em 2001. É isso que me motiva todos os dias, a tentar de alguma forma contribuir com o tênis, motivar as pessoas, retribuir ao meu país esse imenso carinho que eu recebi de vocês. Pô, eu sou um privilegiado na minha vida e eu vejo que ainda mais porque eu sou brasileiro e tenho esse abraço imenso e caloroso de todos vocês. Muito obrigado e contem comigo em todas as horas. Na primeira semifinal, o confronto Nadal versus Andújar foi uma das mais emocionantes e disputadas partidas da história do Rio Open. Muito a bola do Andújar e começa o jogo quebrando o saque do Nadal. O Nadal tentou a deixar, quase que ela não chega na rede. Pablo Andújar vence o primeiro set 6-2. Andújar vence o primeiro set. Nadal empata. Deixada com extrema categoria de Rafael Nadal para vencer o segundo set. E o jogo segue até o tie-break do terceiro set. Sensacional! Vitória de Rafael Nadal! Rafael Nadal comemorou muito a vaga na decisão. O espanhol vivia uma lua de mel com a torcida brasileira. O adversário de Nadal na final era o azarão Alexander Dolgopolov, que já tinha eliminado 3 cabeças de chave. Almagro na primeira rodada, o italiano Fabio Fognini nas quartas e nas semifinais, o 5º colocado do ranking mundial, Davi Ferrer. Que categoria na devolução. O jogo contra Davi Ferrer terminou em 6-4, 6-4, sendo a segunda vez que Dolgopolov batia o espanhol em toda a sua trajetória. I won a lot of good matches this tournament with clay court specialists. You know, it's really good, and I'm happy with the way I'm playing, and happy to be in the final, of course. Marcelo Melo quase garantiu o título de duplas ao lado do espanhol Davi Marreiro. Em 2014, Melo foi até a semifinal do US Open, a final da ATP World Tour Finals, as finais dos Masters 1000 de Monte Carlo e do Canadá, as finais de Tóquio e o título do ATP 250 de Oakland. Sendo vice-campeão do Rio Open 2014
E junto a essas campanhas, Melo se manteve no top 10 mundial de duplas durante todo o ano. Realmente foi uma emoção muito grande ter jogado a final de 2014 do Rio Open com o Marreiro. Infelizmente não deu para ter o troféu de campeão, mas foi a cada dia, a cada jogo, foi uma emoção estar podendo jogar na frente de vocês aí no Rio de Janeiro. O tão desejado troféu do Rio Open 2014 foi feito pelo designer de joias Antônio Bernardo. E desde o primeiro ano, ele foi virando cada vez um objeto mais e mais desejado. E aí, quem seria o primeiro a levantá-lo? Ô, Nadal! Você é um foguete, meu amigo! O primeiro set ficou com o espanhol, 6-3. Para fechar o primeiro set, 6-3, tem 1-0 no jogo, Rafael Nadal. Togopolov se supera no segundo set. A quadra central lotada fica apreensiva com um jogo bem equilibrado. Opa! Enfim, botou a bola para andar, Togopolov. Ele contrapé do Togopolov. No tie-break, o então número 1 do mundo leva melhor e vence o primeiro Rio Open ATP 500 da história. Saiu a devolução de Alexander Togopolov, vitória de Rafael Nadal, 2-7-0, 6-3, 7-6. Rafael Nadal é o grande campeão do Rio Open 2014. Na sua primeira edição, deu Rafael Nadal. Em 2015, o Rio Open começava em pleno carnaval. Gustavo Kuerten fez as honras da casa e levou Nadal e Ferrer, os dois favoritos ao título, para conhecerem a famosa Sapucaí. Nadal vinha para defender o título conquistado em 2014. No tradicional sorteio das chaves, o brasileiro Tomás Bellucci descobriu que encararia Rafael Nadal logo na estreia. O jogo terminou 2-0 para o espanhol, que vinha se recuperando de um segundo semestre lento, por causa de 2 cirurgias. Clessar também saiu na primeira rodada, deixando João Souza o único representante brasileiro na competição. Na segunda rodada, quase todos os cabeças de chave confirmaram seu favoritismo. A exceção foi do espanhol Tommy Robredo, que foi derrotado por 2-0 pelo austríaco Heider Maurer.
Os 4 jogos das quartas vão para o terceiro set. O azarão austríaco Aider Maureen bate o brasileiro João Souza por 7-6, 1-6 e 6-4, fazendo a primeira semifinal contra Davi Ferrer, que venceu o argentino Juan Mónaco. Na outra chave, o italiano Fonini superava o argentino Delbonis no tie-break e aguardava seu próximo adversário, o vencedor do último jogo da noite. Jogo entre o atual campeão Rafael Nadal e Pablo Cuevas. Nadal's actually run to change his shorts, so I think this is what's going on here. Have you ever seen anything like this before? This is a new one at just a minute shy of 3 a.m. Na primeira semifinal, Ferrer teve um primeiro set difícil, sofrido. Mas logo se achou na partida e eliminou Aider Maureen por 2-0. Com o melhor do mundo no saibro fora da competição, a final ficou entre Fonini e Davi Ferrer. Fonini já tinha no currículo da temporada o título de duplas do Australian Open. Ferrer, o segundo melhor no saibro daquele ano, tentava seu 7º título na América Latina. Ferrer entrou em concentração máxima. Fonini! Fonini, dormiu com o pé pra fora da cama, hein, Belísio? Categoria do Ferrer para ganhar o ponto. Impôs o seu jogo e fechou a final de 2015 por 2-0. Davi Ferrer é o grande campeão do Rio Open 2015. – 2016, o ano em que o Rio de Janeiro seria a primeira cidade sul-americana a sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Verão. 5 meses antes, a cidade seria o palco do Rio Open 2016, um dos mais disputados da história. A chave principal contava com 4 tenistas no top 11 do ranking mundial. Estavam de volta os espanhóis campeões das 2 primeiras edições, Rafael Nadal e Davi Ferrer. Teríamos também a estreia de outros grandes nomes do circuito, o francês Tsonga, o norte-americano John Isner e o austríaco Dominic Thiem. Antes do início da competição, o vice-campeão de 2015, Fábio Fonini, foi conhecer de perto o Cristo Redentor. John Isner e Jack Sock sobrevoaram o Corcovado na companhia do brasileiro Tomás Bellucci. Logo no primeiro dia de competição, tivemos uma prévia de 2 elementos que marcariam o Rio Open 2016.
as fortes chuvas e as grandes zebras. E o argentino Guido Pella, então número 74 do mundo, obteve uma vitória emblemática sobre o então número 12 do mundo, John Isner. No outro lado da chave, mais um jogo memorável. Thiago Monteiro, jovem brasileiro, que entrou na competição através do Wild Card, enfrentava o grande favorito Tsonga. Vitória do brasileiro por 2-1 em 2 horas e 5 minutos de partida. Com esta vitória, Thiago Monteiro saiu do número 338 para o número 278 no ranking mundial. Ele era, então, a maior esperança brasileira na competição. A subida muito alta, né? Eu comecei esse ano 380 do mundo e acabei terminando 70, furando o top 100 pela primeira vez. Então, sem dúvidas, foi uma semana inesquecível, um momento, um divisor de águas e um momento que eu vou lembrar pro resto da vida. No jogo seguinte, porém, ele foi derrotado por Pablo Cuevas. O uruguaio, então número 45 do mundo, era uma outra surpresa do torneio e ia avançando para as quartas de final. Cuevas faria nas quartas de final outro duelo sul-americano contra o argentino Federico Del Bonis. Com lindos winners de esquerda, ele venceu o primeiro set e o segundo set foi vencido no tie-break, depois de uma longa parada devido às fortes chuvas. Nas semis, Cuevas pegaria pela frente nada menos que o favorito ao título, Rafael Nadal. No outro lado da chave, um jogaço envolvendo o defensor do título, Davi Ferrer, e o jovem austríaco, que vinha de uma invencibilidade de 8 jogos e de um título no ATP 250 de Buenos Aires, Dominic Thiem. Era a primeira vez de Thiem no torneio. And be entertained, my friend. It was one of the best matches I've ever played, and I'm so happy that second win over a top 10 guys over a top 10 guy in 2 weeks is amazing. O adversário de Thiem na semifinal era o surpreendente Guido Pella. A zebra passeava na quadra central do Rio Open. Vitória fácil de Guido Pella. Mas o grande jogo das semifinais foi entre o espanhol Rafael Nadal e o uruguaio Pablo Cuevas. Após 1 hora e 14 minutos de jogo, Rafael Nadal venceu com dificuldades o primeiro set no tie-break. E quem esperava uma vitória fácil do espanhol no segundo set, se surpreendeu. Jogando um tênis de alto nível, o uruguaio venceu o tie-break do segundo set, protagonizando lances incríveis. No terceiro set, Cuevas se superou e fechou o jogo em incríveis 3 horas e 28 minutos de partida. Partida sofrida. Era a sua primeira final em um torneio nível ATP 500. I'm so happy. I play amazing for all the match. And now enjoy the final. Era a primeira final sul-americana do Rio Open entre 2 tenistas que, em suas respectivas trajetórias, eliminaram importantes nomes do tênis mundial. O começo do jogo foi interrompido mais uma vez pela forte chuva. Após 3 horas e meia de paralisação, os tenistas voltaram à quadra. Pablo Cuevas venceu o primeiro set com um belo ace. Pella venceu o segundo set e levou a decisão do Rio Open 2016
para o set final. O Rio Open 2016, marcado pela alta competitividade, não poderia ter um final diferente, não é? O último ponto do torneio foi decidido em um longo rally, do jeito que a torcida gosta. It's the biggest title Vitória of e his título career. do uruguaio Pablo Cuevas, o maior até então de sua carreira. E o Cristo? O Cristo Redentor ficou azul. 500 and I like Brazil. I'm happy play and won in Brazil. A edição de 2017 vinha novamente com nomes de peso. Kei Nishikori, então número 5 do mundo e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio. Dominic Thiem, 8º do ranking e semifinalista de Roland Garros. Além do espanhol David Ferrer, campeão em 2015. O atual campeão Pablo Cuevas e os brasileiros Tomás Bellucci e Thiago Monteiro. Pela segunda vez, o brasileiro Tomás Bellucci teria o desafio de encarar o favorito ao título em uma estreia do Rio Open. Fabulous. Richly deserved first break of serve for Tomás Bellucci. Yeah, he's got that as well, and you don't see that very often from Nishikori. Bellucci estava num dia inspirado, quadra cheia, torcida em peso a favor. Bellucci comemora. A vitória contra o Nishikori talvez tenha sido a minha melhor vitória no Rio Open. Eu sempre tive um pouco de azar na chave, peguei o Nadal um ano e esse ano eu tinha caído de novo contra o cabeçaão, que era o Nishikori nesse momento. Eu acho que a torcida ajudou bastante nesse momento também. O Nishikori acho que talvez nunca tinha jogado com uma torcida contra a brasileira e isso também pesou contra ele, mas eu consegui fazer um grande jogo, foi bem especial essa vitória também. Ainda na primeira rodada, Dolgopolov bateu David Ferrer. Thiago Monteiro venceu o português Gastão Elias. Pablo Carreño Busta ganhou bem do brasileiro João Souza. E Dominic Thiem eliminava o ex-top 4 Janko Tipsarevic. Nas oitavas de final, um duelo inédito no Rio Open. O cearense Thiago Monteiro contra o paulista Tomás Bellucci. Era a primeira vez que dois brasileiros se enfrentavam. Monteiro superb in sealing the deal. Depois de passar pelo compatriota Tomás Bellucci, Thiago Monteiro parou diante do jovem norueguês e sensação do Rio Open 2017, Casper Ruud. Na outra chave, Thiem despachava o argentino Diego Schwartzman e pegaria Ramos Vinholas na segunda semi. Ruud encarava o espanhol Pablo Carreño Busta na primeira semifinal. How has he picked that one up? Outstanding. You can see what it means to him. Pablo Carreño Busta is through to the most important final of his career today. That was a good performance from Dominic Thiem. He's getting better with each match.
A grande final seria entre as jovens promessas Dominic Thiem e Pablo Carreño Busta. Carreño Busta tinha ganhado as duplas. Os dois buscam seu primeiro título ATP 500 no saibro. A break of serve for Dominic Thiem. Dominic Thiem is the champion in Rio. It's the 8th title of his young career. Teve de tudo no Rio Open 2018. Pontos incríveis, como estes aí de Fábio Fognini contra Tomás Bellucci. E até pedido de casamento na arquibancada. O amor é lindo. Há 8 anos, graças a Deus, você faz de mim uma pessoa melhor. Me ensinou a sonhar. Graças a Deus, ao Rio Open e a minha irmã maravilhosa, eu tenho agora a oportunidade de tentar realizar o maior sonho da minha vida, que é te chamar de minha esposa. Com a participação de 3 tenistas top 10 do ranking mundial da ATP, Marin Cilic, Dominic Thiem e Pablo Carreño Busta, o torneio foi recheado de grandes jogos. Logo na primeira rodada, uma grande partida na quadra central. O brasileiro Thiago Monteiro enfrentou o uruguaio Pablo Cuevas, campeão em 2016. O cearense Thiago Monteiro lutou muito, mas levou a virada do uruguaio Pablo Cuevas e deixou o Rio Open apresentado pela Claro sem representantes brasileiros na chave. Na segunda rodada, um clássico do tênis mundial. Marin Cilic, então número 3 do mundo e finalista do Australian Open, enfrentavam o malabarista das raquetes, o francês Gaël Monfils.
duelo de gente grande, o francês deu show em quadra e eliminou o favorito ao título numa bela passada. Nas quartas de final, Gael Monfils, naquele momento, o queridinho da torcida, enfrentaria o argentino Diego Schwartzman, então número 26 do mundo. O argentino foi superior durante toda a partida e venceu por 2-0. No outro lado da chave, surpresa! E essa surpresa tinha nome e sobrenome. Fernando Verdasco. O espanhol de 34 anos já havia sido o número 7 do mundo, mas não apresentava nos últimos anos o mesmo tênis de antigamente. Ele enfrentava nas quartas de final o campeão do ano passado e número 5 do mundo, Dominic Thiem. Numa quadra central lotada, Verdasco encantou a torcida com lindas jogadas. Nas semifinais, um confronto entre o argentino Diego Schwartzman e o chileno Nicolás Jarry. Jogo pegado, típico dos duelos sul-americanos no saibro. Com Jarry cometendo erros não forçados em momentos decisivos, Schwartzman conseguiu controlar bem a segunda metade da partida e venceu em 2 sets. O adversário na final seria Fernando Verdasco, que vinha de fantástica vitória contra Fábio Fognini nas semifinais. Verdasco estava cansado pela sequência de jogos da semana e principalmente pelo suado título de duplas alcançado na noite anterior ao lado do compatriota Davi Marrero. O argentino aproveitou o cansaço do oponente, né? E fechou o primeiro set em 6-2. No segundo set, Verdasco bem que tentou, mas o argentino usava e abusava das curtinhas. Cansar ainda mais o espanhol, não é mesmo? 6-3 para Schwartzman no segundo set. 2-0, 6-2, 6-3. Era o primeiro título de um argentino no saibro do Rio Open. Festa dos Hermanos. Rio Open 2019.
Bem-vindos. Rio Open é agora. O ano das grandes revelações. Antes desconhecido do grande público, o canadense Félix, de apenas 18 anos, foi a grande surpresa do torneio. Ele ganhou um jogo de Challenger com 14 anos e também venceu o US Open Juvenil. Logo na estreia, ele ganhou do cabeça de chave número 2 e um dos favoritos ao título, o italiano Fabio Fognini. O cabeça de chave número 1 do torneio, o austríaco Dominic Thiem, também foi surpreendido logo na primeira rodada. Seu adversário era o sérvio Laszlo Djere, que estreava no Rio Open. Em 2 sets quase perfeitos, o sérvio eliminou o principal favorito ao título e ganhou aquela moral, para a continuidade do torneio. Era a primeira vez que Djere ganhava de um top 10 em toda a sua trajetória. Diego Schwartzman, que defendia o título, também foi eliminado logo na primeira rodada do torneio. O argentino se lesionou e abandonou o jogo contra Pablo Cuevas. Enquanto a sensação Félix avançava no torneio e caía nas graças da torcida, o sérvio Laszlo Djere também conquistava importantes vitórias no torneio. Nas quartas de final, ele se mostrou muito à vontade em quadra e eliminou o jovem norueguês Casper Ruud. O sérvio avançou à grande final do Rio Open 2019 depois do abandono por lesão do seu adversário nas semifinais, o esloveno Bedene. Na outra semifinal, contudo, teve jogo. E que jogaço! De um lado, Félix, uma das maiores promessas do tênis mundial. E do outro, o experiente Pablo Cuevas, vencedor do Rio Open 2016 e especialista no saibro. No primeiro set, o canadense esbanjou belas jogadas e controlou o nervosismo para vencer em 6-3. Mas Cuevas não deixaria barato, é ou não é? O sul-americano protagonizou belas jogadas e venceu o segundo set. A esquerda de Cuevas incomodava o garoto Félix. Mas o canadense seguia se superando para o delírio da torcida. Ele se soltava na quadra e fechou o jogo em 2-1. Era o atleta mais jovem a participar de uma final de ATP 500. Festa na quadra central. Naquele mesmo sábado, as emoções na quadra central continuaram em uma das partidas mais esperadas de todo o torneio. Tomás Bellucci e Rogério Dutra Silva chegaram à final de duplas embalados, com grande vitória contra os conterrâneos e franco favoritos Marcelo Melo e Bruno Soares nas quartas de final. Bellucci e Rogerinho seguiram com esse embalo até a final, onde enfrentaram a dupla formada pelo argentino Máximo González e pelo chileno Nicolas Jarry.
Em uma partida de alto nível, os brasileiros começaram na frente, conquistando o primeiro set com parciais de 7-6. Com as costas na parede e enorme pressão da torcida brasileira nas arquibancadas, Gonzalez e Jarry não se intimidaram não, conquistando o segundo set por 6-3. Com a torcida brasileira em polvorosa, a partida foi para o match tie-break. E com belas jogadas dos estrangeiros, após uma dupla falta no match point, Gonzalez e Jarry se sagraram campeões do Rio Open. Antes das finais, uma homenagem póstuma a Maria Esther Bueno, a maior tenista brasileira da história, ao som de Maria Maria de Milton Nascimento, com arranjo e apresentação de Rodrigo Chá. O seu rosto foi sendo pintado ao vivo pelo artista Marcelo Mente. Com inovações a cada ano, 2019 prepara um dia especial para a grande final do Rio Open desse ano, criando uma cerimônia de abertura, além de uma identidade visual exclusiva, para que cada espectador se sentisse vivendo uma experiência única e inesquecível. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Chegava o momento da grande final do Rio Open 2019. O sérvio esbanjava confiança durante toda a sua trajetória vencedora no torneio. Vitória do sérvio por 2-0. And also to my dad, I lost him 2 months ago, so my parents have been had the biggest impact on me, and because of them I'm who I'm today. So I really want to thank this to them, and I hope they are watching me now.
O torneio, desde o início, já saiu com essa missão de contribuir com o tênis brasileiro, que vai além do maior torneio da América do Sul, de sim trazer tenistas fenomenais, um dos maiores da história. A gente viu o Nadal jogando lá naquelas quadras maravilhosas, né, com Cristo abençoando atrás. Até para ele é uma sensação inesquecível. Mas além disso tudo, o torneio faz questão sim de resgatar toda a nossa história, de contar a importância e enaltecer tudo que existe no tênis brasileiro. Com reconhecimento da ONU, o torneio se torna um evento carbono neutro. Em parceria com a ENGIE, o Rio Open neutralizou mais de 400 toneladas de CO2. O Rio Open 2020 viu o surgimento de uma nova esperança para o tênis brasileiro. Thiago Wild, em ascensão no circuito, o jovem tenista estreou no torneio em um duelo de quase 4 horas de duração contra o também jovem espanhol Alejandro Fokina. O duelo foi tenso do início ao fim. Com atitudes de Fokina que despertaram a revolta da torcida brasileira. Wild aplicava muito bem os seus golpes de direita e levava a torcida ao delírio. E o clima esquentava na quadra. No fim da maratona, vitória do brasileiro, vitória de Wild por 2-1. Bem-vindos. É agora. Na rodada seguinte, o brasileiro encarou outra longa jornada. Mas desta vez foi eliminado no tie-break do terceiro set pelo croata Borna Coric, cabeça de chave número 5 do torneio. Nas semifinais, Borna Coric enfrentaria o cabeça de chave número 3 do torneio, o chileno Cristian Garin. Garin também vinha de longas partidas desde o duelo contra o eslovaco Andrei Martin na primeira rodada, 3 horas de jogo. Nas semifinais, Garin começou bem contra Coric. A disputa de longos ralis eram a tônica do jogo. Garin venceu o primeiro set com uma linda devolução de esquerda. E no segundo set, olha lá aí, chuva! A partida foi transferida para o dia seguinte e Garin voltou focado para fechar o jogo em 2-0. Seu adversário na final seria o surpreendente italiano Gianluca Magher. Nas quartas de final, Magher eliminou o principal favorito ao título, o austríaco Dominic Thiem. Magher havia saído do qualifying para chegar à sua primeira final em torneios nível ATP. Foi muito disputada. Magher fazia bom uso dos seus golpes de esquerda. Garin respondia com a direita. Garin fechou o primeiro set com um ace. O segundo set continuou parecido, com Magher conseguindo belos winners. Mas Garin era sólido. Festa do chileno, o terceiro título sul-americano nas quadras de saibro do Rio Open.
Fevereiro sem Rio Open não é fevereiro.